Olá pessoal, professor Alexandre Lobão. Vamos a mais uma questão do IF do Piauí, Técnico Integrado 2020. A questão número 49 diz o seguinte: um campo de futebol de 5.000 metros quadrados teve sua grama podada por 5 homens que trabalhavam 8 horas por dia durante 4 dias. Quantos homens com a mesma capacidade de trabalho seriam necessários para podar a grama de um campo de 6.000 metros quadrados, trabalhando 6 horas por dia em 2 dias? Logicamente, esse problema aqui é um problema de regra de 3 composta, conteúdo do 7º ano. Por que regra de 3 composta? Porque eu tenho mais do que duas grandezas. Eu tenho aqui metros quadrados, eu tenho homens, eu tenho homens, tá? Vou escrever aqui homens, né? Homens, eu tenho horas por dia e eu tenho dias. Eu tenho 4 grandezas, tá bom, pessoal? Então, regra de 3 compostas. Simples, você só tem duas grandezas. Compostas, você tem mais de duas grandezas, tá? A quantidade aqui é qualquer uma que for necessário para resolver esse problema. Tudo bem? Então, vamos lá. Como é que você faz uma regra de 3 composta? Você lê o problema e em cada grandeza você coloca os valores. Tá? 5.000 metros quadrados, tem um campo de futebol. Ele vai ser... 5 homens vão fazer serviço, de aparar a grama, trabalhando 8 horas por dia durante 4 dias. Cada grandeza no seu cantinho. A pergunta é, quantos homens, X, ou como diria o professor meu, Chess, quantos homens com a mesma capacidade dos anteriores, Cadê? Capacidade de trabalho seriam necessários para gramar 6.000 metros quadrados, trabalhando 6 horas por dia em 2 dias, tá? Existem várias técnicas de resolução de grandezas direta e inversamente proporcionais. A que eu uso é a seguinte: a grandeza desconhecida, tá? Eu vou colocá-la com a setinha para cima, tá? Independente de aumentar ou diminuir a quantidade de homens, tá bom? E eu vou fazer a pergunta tomando em consideração a grandeza, as grandezas, tá? E não relativamente os números. Eu vou analisar homens e metros quadrados, tá? Eu costumo perguntar para mais porque fica mais fácil a relação. Como assim? Olha, se eu tenho mais homens, eu vou conseguir gramar ou vou conseguir aparar uma área maior ou menor? Ou se você preferir, se a quantidade, a área que tem que ser gramada, que eu tenho que trabalhar, se a área aumentar, o que é que tem que acontecer com a quantidade de homens para que eu faça serviço no mesmo tempo? Porque quando você está analisando essas duas grandezas aqui, as outras são constantes, tá? Você não está analisando as 4, você está analisando apenas as duas aqui. Então você tem que ver o que acontece com esse em relação a esse, quando os outros não mudam, tá bom? Então eu estou analisando apenas metros quadrados e homens. Então esses homens vão fazer o mesmo serviço no mesmo tempo. Se a quantidade de trabalho aumenta, o número de homens também vai aumentar. Então essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Aqui também vai ganhar setinha para cima, tá? Independente do resultado aqui estar, os números aqui estarem aumentando ou diminuindo. Essas duas grandezas são ditas diretamente proporcionais. Quanto mais homens, mais serviço eles irão realizar, certo? Ou o contrário, Quanto mais metros quadrados eu tenho de grama, mais homens eu vou precisar para poder fazer aquele serviço, ok? E agora eu vou fazer homens e horas por dia, tá? Aqui, note que aqui está diminuindo, mas eu vou perguntar aqui aumentando, porque o X eu não sei se aumenta ou diminui, tá bom? Então, se eu tenho mais homens, eu vou conseguir fazer um serviço, no caso aqui, o gramado, em trabalhando mais horas por dia ou menos horas por dia? Se eu tenho mais gente trabalhando, mais homens, eu vou fazer o serviço mais rápido. Então eu vou gastar menos tempo. Se aumenta o número de homens, o número de dias, de horas por dia, aliás, diminui. Coincidência que o número diminuiu, tá? Não vão acostumando com isso, não.
E aqui a mesma coisa, se eu tenho mais homens, tá? Mais homens, eu vou precisar de menos horas, menos dias para fazer esse serviço. Essas duas grandezas também são inversamente proporcionais, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, 2 com setinha para cima e 2 com setinha para baixo, ok? Segundo passo, você vai colocar o que tem x sempre como o primeiro membro da igualdade, tá bom? Então, o 5 sobre x vai ficar aqui no primeiro membro e todas as outras grandezas, você vai escrevê-las aqui. Eu vou escrever os 5.000 sobre os 6.000, tá? Multiplicando, só vai ter um sinal de igual, todas as outras. Só que eu, com cuidado, né, eu vou escrevê-las aqui com cuidado de colocar todas com a setinha para cima. Tá? Então aqui tinha 8 sobre 6, se eu quero que essa setinha vá para cima, eu vou colocar o 6 em cima e o 8 embaixo. A mesma coisa aqui, se eu quero que essa setinha fique para cima, eu vou colocar o 2 em cima e o 4 embaixo, tá bom? Então aqui vai ficar 5 sobre x, e agora eu vou fazer o que eu mais gosto, que é cortar, tá? Ó, 3 zeros, vou embora com 3 zeros, certo? Esse 6 aqui, dá para cancelar com esse 6, aqui sobra 1 e aqui sobra 1. O que mais que dá para simplificar aqui? Olha, dá para simplificar esse 4 com esse 2 aqui, né? Aqui sobra 1 e aqui sobra 2. O que sobrou, eu multiplico. Ó. O que foi que sobrou no numerador? Sobrou 5, 1 e 1. Então, 5 vezes 1 vezes 1, 5. Sobre. O que foi que sobrou no denominador? 1, 8 e 2. Então, eles estão multiplicando, eu multiplico. Isso aqui vai dar 16. Para não perder tanto tempo, tá, pessoal? Se os numeradores são iguais, isso aqui é uma proporção. Se os numeradores são iguais, sem perda de tempo, os denominadores também são iguais. Então, x tem que ser 16. 16 aqui é letra D, ok? Então, feito o probleminha de regra de 3 composta, conteúdo do 7º ano. Vamos ao próximo. Questão de número 50 diz assim: Bertolina, Carolina e Davi abriram uma empresa e investiram, respectivamente, R$ 2.800, R$ 2.300 e R$ 2.100. Ao fim de certo tempo, a empresa teve um prejuízo de R$ 4.800. Sabe-se que a divisão do prejuízo foi feita de modo diretamente proporcional à quantidade ao investimento, né? Parte importante, ó, diretamente proporcional ao investimento, certo? Cadê de cada um? Com base nessa informação, qual foi a perda correspondente a Davi? Pessoal, um problema aqui de regra de sociedade, tá bom? Então nós temos aqui 3 pessoas, no caso a Bertolina, a Carolina e o Davi. Cada um entrou com uma quantidade de dinheiro. Tá? Ao fim de certo tempo, notou-se que a empresa teve prejuízo e foi acordado que esse prejuízo seria dado de forma diretamente proporcional ao investimento de cada um. Tá? Essas são as partes importantes. Bem, tanto faz ser lucro como prejuízo. A maneira de fazer é a mesma, tá? A maneira resumida que eu vou fazer aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a seguinte. A Bertolina, a Carolina e o Davi, eles vão dividir, né, R$ 4.800. A dívida que eles vão ter que dividir. Só que eles não vão dividir de maneira igualitária. Né? Ah, eu vou pegar esse aqui e dividir por 3. Certo? Não. Por que não? Porque eles entraram com valores diferentes. A Bertolina entrou com 2.800, a Carolina entrou com 2.300 e o Davi entrou só com 2.100. O Davi entrou com menos, então, em tese, ele teria que arcar com a menor quantia desse prejuízo. Qual é a maneira normal de fazer? Né? A maneira normal você faz assim, né? O B está para 2.800, assim como o C, né, que é a Carolina, está para 2.300, assim como o Davi, né, está para 2.100. Se você pegar a dívida dele e dividir por quanto ele
cada um aplicou, essa divisão ela é diretamente proporcional, por isso que eu dividi. E esse valor é constante, né? K. E aí tem aquele jeito tradicional de se fazer, né? Relaciona-se cada um deles com o K, aí vai ficar B igual a 2.800K, vai ficar, né? Estou fazendo do jeito normal, falei que não ia fazer e estou fazendo. O C igual a 2.300K e o D igual a 2.100K. Se você olhar aqui em cima, a soma desses números dá igual a 4.800. Então, se eu somar esses números aqui, né, vai ficar o B mais C mais D, vai dar igual a soma desses valores aqui, que vai dar igual a 8 com mais 3, 11, e 1, 12, vai 1, 6 e 1, 7.200K. E aqui eu vou ficar com 7.200K, só para mudar de membro, igual a B mais C mais D. B mais C mais D é 4.800. Então, K vai ser igual a 4.800 dividido por 720. Ou 7.200, desculpa. Cortou 2K, 2 0 com 2 zeros. E aí vamos simplificar pelo maior número que divide aqui os dois, certo? Seria 12, né? Se eu dividir por 12. 12... Se eu dividir por 12, acho que dá mais que 12, dá 24, né? Se eu dividir por 24 embaixo, sobra 3. Se eu dividir por 24 em cima, sobra 2, tá? Dá para dividir por 24. Bem, então ficaria K igual a 2 terços. Como K é 2 terços, ele quer saber só o meninozinho aqui, o Davi. O Davi seria 2.100 vezes 2 terços. Eu vou dividir por 3 e multiplicar por 2, ou o contrário. Fazendo essa conta aqui, eu vou ter 1.400. Resposta certa, letra C. Essa é a maneira normal de resolver esse problema, tá? Tem outro jeito? Tem a maneira simplificada, né? A maneira simplificada é, você vai pegar as partes que cada um entrou, né? O investimento de cada um, 2.800. 2.300, 2.100. Aí você soma elas. Você sabe que dá 7.200. Aí o que é que eu quero fazer esse 7.200? Eu quero dividir esse 7.200 por, né? Eu vou dividir por esse 4.800, vou dividir por 7.200. Aí isso aqui vai me dar os 2 terços. Então é só pegar a pessoa, no caso Davi, e multiplicar por esses 2 terços. São as mesmas contas, só que feitas de uma maneira um pouco diferente, tá? Sem usar a letra K. Mas na prática você faz a mesma coisa. Você soma quanto cada um entrou. Os 4.800 eu vou dividir essa dívida, né? Então eu vou pegar esse 4.800 e vou dividir por essa soma, que é 7.200. No caso aqui eu escrevi como fração. Deu 2 terços, para não chegar na dízima, né? E esse 2 terços eu multiplico por cada um deles. Como o problema quer saber só o Davi, eu multipliquei só no valor que o Davi aplicou, que foram 2.100. Então 2.100 vezes o resultado da divisão, 2 terços, dá 1.400. Finalizado o problema. Ok, pessoal? Vamos para o próximo. Questão 51. A família do Sr. Marcos saiu para comer pizza. A conta, incluindo os 10% do garçom, ficou em R$ 286. Qual seria o valor da compra sem a taxa de serviço? Bem, problema de porcentagem, né? 10%. Agora, como resolver essa porcentagem? Tem 1.001 maneiras, né? Invente uma. Bem, vamos lá. O que você poderia fazer? Vamos fazer de duas maneiras. Vamos fazer como equação. Então, qual a conta sem os 10%? Essa conta eu chamaria de x. Então, a conta é x. Aí aumentou 10%, né? Porcentagem é sempre de alguém ou de alguma coisa, de x. E esse valor é igual a 286. Tá? Eu gosto de colocar primeiro desse jeito, que ele explica o próximo. Bem, 10% todo mundo sabe que é 10 sobre 100. Não é isso? Então, 286. Se eu cortar esse zero com esse zero e dividir 1 por 10, daria 0,1. Tá? X igual a 268.
Fazendo essa adição aqui, daria 1,1x igual a 286. Então, x será 286 dividido por 1,1. Essa divisão aqui vai dar R$260, tá? Resposta certa, letra P. Poderia fazer desse jeito. Segunda maneira, eu poderia usar regra de 3. Tá? Como é que seria por regra de 3? Porcentagem e valor. 100% é x, que eu não sei quanto é que é. Certo? É o que eu quero saber. Aqui, como foram inclusos 10%, esses 286 seriam os 100% mais os 10%, seriam 110%. E 110% é 286. E aí, uma proporçãozinha aqui, vai cortar esse com esse, vai ficar 11x, né, igual a 2.860. X vai ser 2.860 dividido por 11. Novamente, aí chegamos nos 260, tá? Ou uma terceira maneira, uma terceira cor que eu estou procurando aqui, seria só pegar os 286 e dividir por, né, 110%, dividir por 1,1, que vai dar os mesmos 260, tá? Então você tem 3 maneiras de representar isso. Todas elas, ó, o interessante é que todas elas vão aparecer esse 1,1, ok? Que representa o total mais os 10%, são 110%. Então, de todas as formas aí você consegue visualizar esse 1,1 que representa 110%. Ok, pessoal? Então, pessoal, até o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal, curtam o vídeo e até mais.